Olá, internauta! Eu sou a Sami e você está assistindo ao canal Sami Sam. Hoje eu vim aqui gravar uma tag que eu fui tagueada pelo queridíssimo Thales do canal Só Que Não. E a tag de hoje é a tag das minhas citações favoritas. Então eu vou responder 5 perguntinhas aqui que eu vou pescar no tablet, porque eu não sei de qual, logicamente. Olha o Thales, gente. Oi, Thales! Você tem o costume de marcar a passagem que gosta do livro que está lendo? Se sim, como faz? Usa algum tipo de marcador ou apenas anota em outro lugar? Gente, respondendo essa tag, eu descobri que marcação de citações que eu gosto dos livros é uma coisa recente na minha vida, né? Porque eu fui separar alguns livros que tem umas citações que eu curto para poder falar aqui para vocês, e aí eu descobri que eu não marcava os livros, porque os livros mais antigos não tem marcação, e eu ficava, e agora? Eu não lembro a citação de cor. Como é que eu vou falar pra eles? Não tem marcação. Eu não vou ler o livro todo de novo, só pra contar pra eles. Não vou. Mas, de algum tempo pra cá, eu passei, sim, a marcar as partes que eu mais gosto. E acho que no início eu pegava um post-it mesmo. Eu pegava um post-it tipo esse, quadrado, assim, pequeno. E aí eu cortava uma tirinha e marcava na página. Mas aí eu descobri coisas mais felizes pra marcar, que funcionam do mesmo jeito que o post-it, mas que me deixam mais feliz de marcar com ele. Porque, né, eu sou meio estranha. Enfim, eu costumo marcar, assim, as páginas dos livros que eu encontro alguma citação que eu gosto. E aqui, ó, esse daqui ainda tem o post-it cortadinho aqui, que eu acho que a câmera não vai focar. Foca no post-it, meu bem. E aqui o post-it cortadinho, porque acabou os meus marcadorzinhos, que eles têm essa pontinha triangular aqui, que eu gosto de apontar bem no lugar onde começa a citação, onde a linha que tá a citação, ou algo do tipo, porque eu acho mais fácil, porque antes eu só marcava, tipo assim, a página. Nessa página tem uma citação que eu gosto. E aí depois eu tinha que reler a página toda para descobrir onde estava a citação. Não era muito eficiente. Aí depois eu passei a marcar, tipo, no local onde estava a citação, se a citação tá aqui embaixo, eu boto o post-it aqui, porque é mais fácil de encontrar. Depois eu encontrei esse tipo de post-it, assim, que tem a pontinha triangular, então dá pra indicar bem onde tá a citação, se ela não estiver no meio do texto, logicamente. Só que tinha um problema, esse daqui, ele é fosco, vocês estão vendo que se você colar em cima de qualquer coisa, ele cobre o que tem embaixo. Então, às vezes, pra ele não ficar muito longuinho aqui, eu botava bem pra dentro. E aí cobria a parte do texto, eu tinha que tirar o post-it e ver o que tinha escrito, colar de novo. Era meio chato. Aí eu encontrei esses tipos de post-it aqui, que não são de papel, como aquele outro, são mais plástico, e que ele é da mesma forma triangular, mas que eles são transparentes. Então você consegue ler o que está escrito embaixo. E é assim que eu marco os meus livros hoje com as citações que eu gosto. Eu não gosto de riscar o livro. Eu acho que eu só risco o livro, tipo, botar meu nome no livro pra dizer que é meu, ninguém roubar. Ou então, quando é um livro que eu tô estudando alguma coisa, eu gosto de marcar as partes mais importantes, realmente riscar, assim, sublinhar, ou marcar com marca-texto. Fora isso, nada de riscar livros. Não. E eu já escrevi em outro lugar também, quando eu tava lendo O Mochileiro, Guia do Mochileiro das Galáxias. Tinha várias frases, eu acho que foi com esse livro que eu comecei, né? A separar algumas frases que eu achava interessante dos livros. E aí eu comecei escrevendo em outro lugar. E eu usei muitas citações desse livro nos meus vídeos aqui, logo que eu iniciei no YouTube, os mais antigos, assim. Se você leu o Guia do Mochileiro, talvez você pegue umas sacadinhas assim, Guia do Mochileiro, Mas eu escrevi no caderno que eu tinha, eu tentava sempre ficar encaixando alguma parte do mochileiro nos vídeos. Então eu tinha uma lista de frases legais do mochileiro. E eu peguei esse caderno e eu não encontrei essa lista. Eu acho que eu já arranquei, eu acho que eu joguei fora. Então não é muito eficiente você escrever em outro lugar. Fica a dica pra vocês, melhor você marcar no próprio livro. Pergunta número 2. Você tem o hábito de rever as suas citações preferidas? Sim, eu tenho o hábito de rever as minhas citações preferidas. Não é muito constante, tipo, eu não tô toda hora revendo o livro, porque eu prefiro ler coisas novas e adquirir novos conhecimentos. E às vezes, dependendo da situação, eu gosto de reviver uma citação antiga, um aprendizado antigo que eu peguei num livro. Então eu marco também justamente por isso, porque se eu quiser rever depois, é muito mais fácil do que você pegar o livro e ter que ler ele inteiro para descobrir algo que você queria só ver aquela frase ou algo do tipo, uma coisa mais pontual. Então eu gosto assim, tem livros que eu releio com mais frequência, as citações que eu gosto. Tipo esse A Lição Final, ele tem muitas citações que eu gosto. E eu gosto sempre de estar voltando. Sempre quando eu olho assim pra ele, tô na minha cama e tipo, bato o olho nele, eu
vem cá, lição final. E aí eu começo a rever e releio. Gosto muito dele, tem post no blog sobre ele pra quem quiser, tá bom? sansamisan.com.br. Terceira pergunta, você compartilha com seus amigos, sua família, seu namorado e afins? Gente, quando eu leio um livro e eu vejo uma parte do livro que eu achei muito legal e que eu marco ela, eu tenho que compartilhar com o mundo. Não é só com minha família, meu namorado, afins, não, é com o mundo. Então eu não chego pra mim e digo, olha que frase legal, não. Eu jogo na internet, galera, jogo nas minhas redes sociais. Tem muita citação no meu Facebook, tem muita citação de livros que eu tô lendo. No meu Twitter tem alguns também. E tem no meu finado Tumblr, que ainda tá no ar ainda. Pra quem quiser jogar no Google Sansamisan Tumblr, que você acha que você acaba encontrando. E eu percebi, pra fazer essa tag, eu fui pesquisar algumas citações que eu não tinha marcado e que eu lembro que eu tinha postado no Tumblr. E aí eu fui lá no Tumblr e eu descobri que as minhas duas últimas postagens do Tumblr, eu acho que são as duas últimas, foram citações de livros, né? Gostava de fazer citações de livros no Tumblr. Então, fica aí, eu compartilho com o mundo, porque as pessoas próximas não são suficientes. Não, na verdade é porque eu gosto de ver quem vai comentar alguma coisa a respeito da citação que eu fiz. Gosto de ver, gosto de ver. 4. Quais as suas 5 quotes/citações preferidas? Gente, foi um trabalho para eu conseguir separar essas citações. Eu não consegui separar as citações do Mochileiro, não consegui separar uma citação muito específica de Jane Austen, de Orgulho e Preconceito, que eu queria falar para vocês aqui, mas eu não consegui encontrar. Então, eu vou falar as que eu consegui encontrar, que foram, eu vou dizer algumas da lição final, porque tem várias que eu gostei, mas porque eu preciso encher linguiça porque eu não encontrei dos outros livros, né? Vamos ser #sincero. No livro da lição final tem 2 citações muito legais que eu vou compartilhar agora aqui com vocês, que são: em nossa casa não éramos de ficar sentados vendo o tempo passar alheios. Conhecíamos um jeito melhor: abrir a enciclopédia, abrir o dicionário, abrir a mente. Gosto muito dessa citação porque ela te faz querer ser o ET Bilu e buscar conhecimento. Me faz ter a ideia de que você precisa abrir a mente e conhecer coisas novas. Você não precisa concordar com as coisas novas que você está conhecendo, mas até para você discordar, você precisa conhecer um pouquinho a respeito do que se trata as diversas realidades do mundo, sabe? Então eu gosto muito dessa citação justamente por essa ideia de buscar conhecimento, sabe? Sabe? Não sei. A segunda citação também aqui da lição final é: muita gente passa a vida lamentando seus problemas. Sempre acreditei que quando se aplica 1/10 da energia das reclamações na tentativa de resolver o problema, tem-se a surpresa em constatar que tudo pode dar certo. Gosto muito dessa citação, porque eu já fui a pessoa ranzinza, gente. Todo mundo tem problemas na vida, isso é completamente normal, mas a forma como a gente lida com os problemas que a gente tem é uma coisa que vai ser o divisor de águas do que vai acontecer na sua vida. Você pode simplesmente ficar reclamando do que você não gosta, do que você não tem, do que você não quer, ou você pode simplesmente fazer alguma coisa a respeito, né? Tem até uma citação aqui no meu quadro, que é assim, eu vi em algum lugar na internet e eu não vou me lembrar, porque eu tentei me lembrar para poder falar para vocês, que é: aceite e haja. Se tem alguma coisa na sua vida que você não tá gostando, você vai aceitar, pô, isso existe e eu não gosto. Ponto, certo, ok, valeu. E agora? Haja, faça alguma coisa para mudar essa realidade, procura meios, procura, sei lá, conhecimento, busca pessoas que possam te ajudar, faz qualquer coisa, só não fica parado na sua vida, porque nada muda. Você vai ser aquela pessoa ranzinza e chata que só vai estar reclamando das coisas. Não é legal. Outra citação que eu gosto é de um livro que eu não gostei tanto assim, mas que ele já começou o livro tipo, pá, com uma citação que eu, uau, muito boa. Que é O Grande Gatsby, do F. Scott Fitzgerald. E eu só fiz uma marcação nesse livro, que foi a única citação que mais me chamou a atenção assim, e foi logo nesse livro, a primeira fala do livro, que é quando o Gatsby ele tá falando de um conselho que o pai dele deu, que eu achei assim um conselho muito legal, que é: sempre que tiver vontade de criticar alguém, recomendou-me, lembre primeiro que nem todas as pessoas no mundo tiveram as vantagens que você teve. É uma coisa que a gente faz muito, que é analisar as pessoas, criticar e criar preconceitos ou coisas do tipo, baseados nas nossas experiências, sabe? Tipo, eu cresci assim, fui assim, sou criada assim, então pra mim o certo é assim.
Mas às vezes as pessoas elas não têm as mesmas vantagens que a gente teve, e elas teve várias situações diferentes. Eu acho que o vantagens aqui dessa citação do Grande Gatsby é um significado muito maior do que vantagens mesmo. Porque, sei lá, às vezes você pode fazer uma interpretação dessa citação do tipo que vantagens que ele fala poderia ser econômica. Eu gosto de dar a interpretação como a vantagem de algo mais amplo, que vantagem pode ser qualquer coisa, pode ser uma experiência que eu tive e que você não teve, e que isso modificou a minha vida e fez eu ter uma atitude diferente da sua. E eu gosto muito dessa citação, porque trata de você analisar melhor a situação e não simplesmente ir de cara e, sei lá, falar alguma coisa do outro, criticar o outro ou alguma coisa assim, sem analisar muito. Quinta e última citação é uma citação que é de 2 livros, porque são 2 citações, mas elas são muito parecidas. Então eu vou usar aqui como se fosse uma citação só, porque eu trago a mesma ideia para as 2 citações. A primeira citação é de Jogos Vorazes, eu anotei aqui na frente porque eu não marquei a citação, mas estava lá no meu Tumblr. E é a citação assim: ela não faz ideia do efeito que ela pode ter. É o Pita meio que falando sobre a Katniss, né? E a outra citação que é bem parecida, do Crepúsculo. Sim, eu vou citar Crepúsculo porque Crepúsculo também pode ter algo bom. Eu não lembro muito bem a situação dessa citação, eu só tinha ela anotada, então não sei se foi alguém falando pra alguém, se foi um pensamento de alguém na história, não sei, mas ela basicamente diz assim: você não sabe o efeito que causa nas pessoas. E eu gosto de utilizar essas 2 citações juntas porque elas me trazem a ideia de que a gente muitas vezes não sabe o poder da gente, tanto em fazer coisas no mundo quanto sobre as pessoas, como a gente pode trazer alegria para as pessoas, como a gente pode fazer bem às pessoas. E eu trago muito isso aqui pro canal do YouTube. Por quê? Porque muitas vezes uma mensagem que vocês deixam tem um poder imenso sobre mim. Às vezes um vídeo que eu faço tem um poder imenso na vida de vocês. Às vezes vocês estão tristes, veem um vídeo e ficam alegres. Às vezes eu tô desanimada de fazer vídeo e vocês me deixam uma mensagem muito fofinha e eu, volto com todo o gás. Então o poder que a gente tem pode ser pequeno, de coisas pequenas como um vídeo no YouTube, mas pode ser imenso e a gente não faz ideia desse poder que a gente pode ter no mundo. E para finalizar, a quinta pergunta, que não é a pergunta, diz para eu indicar essa tag para outros amigos. E eu vou indicar esta tag para o Guto do Tudo é Relativo, o Luba do Luba TV, Alice do Um Beijo na Bunda. E pra você que quiser fazer, sinta-se indicado pela minha pessoa. Pode dizer: ó, gente, estou fazendo esse vídeo porque a Sammy me indicou, porque eu te indiquei de verdade. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aqui nos comentários quais são as citações favoritas de vocês. Não se esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais, que vão estar aparecendo aqui do lado se eu for uma editora muito eficiente. Se inscrevam no canal, de preferência cliquem na engrenagem e botem para receber por e-mail, porque aí vocês recebem de verdade. Nossa, eu tô falando muito rápido. E a gente se vê no próximo vídeo. Mil beijos. Tchau!